A Jamaica é um lugar pequeno, com menos de 3 milhões de habitantes, e uma história complexa. Esse lugar já foi dominado pelos espanhóis. Depois vieram os ingleses, que mantiveram o domínio sobre esse pedaço de mundo até bem recentemente. A Jamaica só conseguiu se tornar independente em 1962. Talvez esse prolongado domínio estrangeiro tenha servido como um desafio à autenticidade da cultura jamaicana, porque junto com a independência, a Jamaica passou a ter uma forte influência cultural, espalhando sua arte, sua música e até sua própria filosofia pelo mundo. É como se houvesse alguma correlação entre a independência e os movimentos culturais que surgiram naquela época. Um desses movimentos é o Sound System, que surgiu nas periferias jamaicanas na década de 50 e se espalhou rapidamente pelo mundo. É difícil definir um sound system. Algumas pessoas diriam que um sound system é um equipamento montado sob medida para que a música possa não apenas ser ouvida, mas também sentida. Dançando perto dessas caixas de som, você poderia perceber as batidas mais graves fazendo todo o seu corpo vibrar. É difícil não dançar. O fato é que, muito mais do que um conjunto de equipamentos, Sound System é uma cultura com características muito próprias e uma história muito rica. Os Sound Systems são uma invenção jamaicana e eles vieram antes do dancehall, do reggae e do ska. Aliás, eles tiveram um papel fundamental na tarefa de espalhar a música jamaicana pelo mundo. Na Jamaica dos anos 50, havia uma equipe por trás de cada uma dessas montanhas de caixas de som. Essas equipes também eram chamadas de Sound Systems. Tom The Great Sebastian foi o primeiro grande sound system. Fundado pelo pioneiro Tom Wong, ele é acreditado pelo espaço que deu a muitos artistas que fariam fama em décadas seguintes. Com frequência, sound systems se enfrentavam em batalhas conhecidas como sound clashes. O público escolhia os vencedores a partir das músicas selecionadas, da performance e da regulagem dos equipamentos. Desde o início, os sound systems já tinham papéis muito bem definidos para cada um dos seus membros. Uma das principais figuras é o seletor, que é o cara responsável por escolher a música e colocar o disco. No começo de sua história, o Sound System trabalhava a favor do R&B e de outros gêneros musicais vindos direto dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, com mais e mais festas animando a periferia de Kingston, o que não faltava era incentivo para que outros gêneros, genuinamente jamaicanos, viessem para acompanhar a cultura Sound System. Logo, todo esse aparato técnico e todo o capricho na montagem e na regulagem dos equipamentos já estavam fortalecendo ritmos como o ska, o rocksteady e o reggae. A música era única e a apresentação dela também. Nada mais justo que o público também tivesse um jeito único de reagir. Nos primórdios da cultura Sound System, chamas vindas do meio da plateia eram um sinal positivo de que alguém ali estava curtindo muito o som. Quando a década de 60 chegou, as bases da cultura Sound System já estavam bem estabelecidas. No mesmo período, a Jamaica conseguiu a sua independência. Em muitos sentidos, o país agora dançava conforme a sua própria música. E a cultura Sound System continuava evoluindo. Na virada dos anos 60 para os anos 70, surgiu o toasting, que é um acompanhamento repleto de melodia e improviso da música. Um dos pioneiros do toasting foi U-Roy, que dentro da cultura Sound System desempenhava a função de DJ ou Sing-J. No Sound System, o DJ é o cara responsável por apresentar e acompanhar o som, às vezes mandando uma mensagem, às vezes improvisando nos vocais. Aqui, U-Roy aparece em um dos poucos registros de suas performances em 1970. Em
Entre 1948 e 1970, a Inglaterra recebeu mais de 500 mil de imigrantes caribenhos. Eles vinham de Barbados, Trindade e Tobago e também da Jamaica. Com o trabalho desses recém-chegados, a Inglaterra esperava suprir a falta de mão de obra, um problema deixado pela Segunda Grande Guerra. Os imigrantes que chegaram na Inglaterra nesse período ficaram conhecidos como a geração Windrush. O nome foi tirado de um navio que aportou na Inglaterra em junho de 1948, trazendo 500 jamaicanos. Junto com esses imigrantes veio a cultura Sound System, que se estabeleceu com facilidade em solo inglês e se espalhou pela Europa. A Alemanha, Itália, Suécia e Finlândia foram os primeiros países a se renderem aos Sound Systems, mas não foram os únicos. A Nova York dos anos 70 não seria a mesma sem Kool Herc, que tem origens jamaicanas. Ele foi um dos principais nomes dos primeiros dias do hip hop, mas antes disso, ele era um entusiasta da cultura Sound System. Ainda moleque, ele conseguiu montar seu próprio set de equipamentos e achou que o melhor seria ter 2 toca-discos. Se alguém achou que era um exagero, foi um engano, porque isso abriu muitas novas possibilidades. Percebendo que o público dançava mais e melhor nas partes mais percussivas das músicas, ele repetia esses segmentos, usando os 2 tocadiscos. Herc deixava tocar o trecho mais dançante no primeiro tocadisco e depois repetia esse mesmo trecho usando o segundo. Esse trecho dançante e envolvente foi chamado de break. Através de Kool Herc, a cultura Sound System ofereceu as bases do que viria a ser o hip hop. Herc reconhece isso. Em uma entrevista concedida em 1989, ele disse: Hip hop, toda a química disso veio da Jamaica. Na Jamaica, você só precisava de uma bateria e de um baixo. Então eu fui direto pro filé. Eu cortava toda a enrolação e ia direto para as batidas. A relação entre a cultura Sound System e o hip hop é apenas o exemplo mais notório. Conhecendo as bases dessa cultura e olhando com atenção, você vai conseguir perceber que o que a Jamaica inventou nos anos 50 continua sendo muito influente no mundo todo, inclusive no Brasil.